Bom, dando prosseguimento, nós temos agora o professor Humberto Luiz Ribeiro, representando aqui o Departamento de Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Inicialmente, bom dia a todas, a todos. Agradecer a gentileza do convite para a nossa manifestação nessa audiência pública. Verificar que o trabalho também foi muito facilitado pela riqueza dos que me precederam nessa apresentação. Acho que podemos, vários dos temas já foram abordados aqui do nosso interesse. Mas, em primeiro lugar, saudar a Presidência da República, através do Gabinete de Segurança Institucional, pelo endereçamento do tema tão crítico para a nossa sociedade. Acho que, inclusive, converge com outros esforços e manifestações que vêm acontecendo, a exemplo do mês passado, agora recente, no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura, que, por coincidência, colocou hoje, nessa sessão, 3 senadores representando essa mesma Comissão de Infraestruturas Críticas, né? Endereçando o tema, naquele momento liderado pelo senador veneziano, Vital do Rego, uma sessão também bastante rica que aconteceu, e a gente, enquanto sociedade civil organizada, já há um primeiro ponto a ser destacado. A convergência entre o Poder Executivo e o Legislativo fica claro para nós em relação ao que foi manifesto aqui já anteriormente, a essencialidade do tema que nós estamos tratando. Eu sou empresário do setor de cibersegurança, professor no ecossistema da Universidade de Brasília, através do CyberLab, e membro diretor no DESEG da Fiesp, sobre esse assunto, e também com oportunidade de participações internacionais, né, principalmente através da Universidade de Cornell, onde também leciono, sou pesquisador visitante, e trago um ponto preliminar, a consideração sobre quem é o nosso adversário, quem são os criminosos. E às vezes há uma visão meio utópica e romântica, e aí falo isso aqui com muita desenvoltura, porque eu trato e fico muito feliz, inclusive, pela liderança do tema, por um profissional do gabarito do professor Malaguti, que também enfrenta o tema cibersegurança há décadas, aqui no ambiente do Distrito Federal e do Brasil, e sabe o que está fazendo. O professor Malaguti, ele reúne as atribuições e as capacidades de uma pessoa que tem vivência no poder público, no setor privado e também na academia. Então, fico muito satisfeito por isso. E juntos sabemos, e eu acho que também a maioria dos senhores, mas para aqueles que estão até online querendo se aculturar um pouco mais, não é mais aquela visão utópica e romântica de, às vezes, um jovem com um computador à frente e que, por uma súbita oportunidade, consegue invadir os sistemas da NASA, como já aconteceu em casos reais e em filmes, inclusive, retratando hollywoodianos. Hoje, o nosso enfrentamento são organizações criminosas, pervasivas, globais, atrozes e com um ponto fundamental. Na grande maioria das vezes, e aí é um desafio, eu vejo aqui, saúdo os órgãos de segurança pública e de investigação, são discretos. Várias das instituições, eu torço para que nenhuma delas aqui do nosso país, mas várias das instituições globais estão hoje convivendo com o adversário dentro de casa. Há um fato acontecendo globalmente, que é a relação Ucrânia e Rússia. Eu acho que os ucranianos hoje estão sofrendo bem o que é a situação de enfrentar o inimigo quando ele está dentro da sua casa. É muito diferente de você enfrentá-lo enquanto ele ainda está no ambiente externo, fora da superfície de ataque que o professor Malaguti colocou, que o Brasil tem a segunda maior do planeta. Quando ele está fora, eu estou ainda em modo preventivo. Quando ele está dentro, a situação já é outra, situação de crise, certo? Então, nesse ponto, sabendo quem são os adversários, acho que já ilustro aqui um primeiro ponto
de saudação a essa nova proposta que foi colocada, doutor Malaguti, que é uma abordagem não só de combate, mas uma abordagem de prevenção ao incidente cibernético. Tá? Um outro ponto, para nós muito caro, no âmbito da Fiesp, de todo o sistema indústria do Brasil, e do setor produtivo como um todo, porque, como muito bem colocado pelo doutor Renato Braga, estamos tratando um tema que é sistêmico. Governo, setor privado, academia, nós vivemos no dia a dia das cadeias produtivas um efeito dominó. Se afeta um, a corrente se rompe no elo mais fraco. Todos nós seremos afetados, certo? Mas, nesse aspecto, nós convivemos com outros desafios no setor produtivo, que é o da neoindustrialização. Um deles é o da neoindustrialização. Precisamos competir na fabricação, na entrega, na produção de serviços com concorrentes internacionais que, por vezes, têm condições vantajosas, sejam tributárias ou por alguma questão de vocação natural de alguma região, têm condições competitivas bastante agressivas, capacidades elevadas. E a indústria brasileira precisa fazer frente a isso nesse momento de neoindustrialização global. E nesse momento, a neoindustrialização pressupõe, obviamente, ou a chamada indústria 4.0, 4.0 por alguns, pressupõe, obviamente, a digitalização e, obviamente, cibersegurança para que a digitalização possa florescer. Então, para nós, na indústria, não é um tema sendo tratado especificamente por uma vertical industrial brasileira, dos fornecedores de cibersegurança. Não, ela é cara a todo o setor produtivo nacional. Então, é sob esse aspecto que trazemos as nossas preocupações. Né? Aplaudimos, portanto, o propósito crítico e complexo, o propósito que vem em discussão. Essa sessão, obviamente, de nossa parte da Fiesp, aqui é ainda uma contribuição não exaustiva, obviamente, preliminar, por parte da nossa federação. Temos todo o entusiasmo e o desejo de engajamento para os próximos passos, doutor Malaguti, nas ações que vão se suceder a essa sessão. Né? Mas apontamos aqui, então, alguns pontos ainda relevantes. O primeiro é que prevenção no nosso mundo, cibersegurança, olhando modelos de maturidade não apenas de tecnologia da informação. Eu falo aqui como engenheiro que vive de tecnologia da informação no setor privado desde 1995. Mas não estamos tratando temas de tecnologia apenas. A tecnologia é apenas uma das pedras fundamentais. Estamos tratando aqui de governança, de resiliência institucional. Então, capacidade de gestão vai ser fundamental nos nossos próximos passos de enfrentamento. E, para isso, o condão da prevenção já se retrata hoje na literatura acadêmica, originalmente, lá no MIT, em Boston, produzido, inclusive foi retratado pelo Dr. Malaguti em um dos rankings que o Brasil figurou ali. O 18º lugar do Brasil naquele ranking que foi mostrado em cibersegurança não é 18º entre todos os países. É 18º entre 20 países que são as 20 maiores economias do mundo. Então, isso reforça essa relevância que o GSI tem trazido para o tema, doutor Malaguti. Estamos na capacidade chamada preparedness, que é o tema arco daquele ranking, traduzido de forma ainda livre aqui no Brasil, por nós e pelos professores da Fundação Dom Cabral, como prontidão cibernética, em 18º entre as 20 maiores economias do mundo. Certo? Então, não é apenas prevenção, existem métricas e métodos para se fazer prontidão. E, nesse ponto, reforçar que, através, principalmente, do instrumento de inspeção que eu vi colocado na proposta, o tema prontidão começa a ser abordado pelo governo federal, certo? Então, melhor do que investigação forense, e não que um elimine o outro. A investigação forense ela é necessária quando o leite já derramou.
Mas melhor do que investigar é prevenir através da inspeção, por exemplo. Outros métodos também poderiam ser, eventualmente, abraçados, né? Outro ponto que notamos, importante, e aí fazendo aqui, mais uma vez, comparativos com modelos de referência internacional, é o tratamento do termo negligência ou descaso. Hoje, nós do setor de cibersegurança carecemos, na interlocução de governança, carecemos de que o gestor público do outro lado entenda o nível de prioridade que tem que se colocar para esse assunto. E por várias vezes, é a situação, como o senador Rogério Carvalho colocou, por ser médico, ele falou inclusive da vigilância, que é uma abordagem. Ao invés do paciente já entrar infartado no hospital e o médico ter que endereçar um problema supercrítico, é melhor que se faça um acompanhamento do nível de colesterol ou do nível de atividade física do paciente, assim por diante. Ou seja, nesse aspecto, o gestor precisa ter o nível de consciência para não ser negligente com o tema. E, eventualmente, temos que discutir que nível de responsabilização temos que ter no arcabouço brasileiro para aqueles que foram negligentes de forma voluntária, proativamente negligentes, se é o caso, né? Outro ponto também, o das métricas. Acho que também o doutor Braga trouxe uma referência do ministro Vital do Rego, um acórdão importante, que já trouxe uma referência balizadora internacional, que é o CIS 7, CIS 8, né, para a métrica, para que o gestor público use como balizador. Existem outros também importantes, dependendo do perfil operacional de cada instituição, que podem ser adotados, né, mas o uso das chamadas CVSS, Common Vulnerability Scoring Systems, isso facilita muito o dia a dia, a relação entre fornecedores e os usuários do serviço de prontidão cibernética. E, por último, ressaltar aqui, por óbvio, o nível de consciência situacional que precisamos ter da sociedade como um todo sobre esse tema. E, para isso, aplaudir a referência, e eu vi uma área, uma diretoria, se eu não me engano, voltada à educação. Nós, inclusive, aqui vejo a presença aqui do professor Rildo, nosso coordenador do CIGOD, Laboratório de Pesquisa Cibernética da Universidade de Brasília. Nós aqui temos um papel, inclusive, de relação em vários níveis de formação, seja adestramento técnico, seja consciência gerencial, ou seja treinamento específico por áreas. Nós temos várias oportunidades para elevar até mesmo o nível de consciência da juventude brasileira. Começar lá na escola, talvez de segundo grau, ou até de primeiro grau, em alguns países já tem acontecido, para que a gente possa prosseguir nessa linha. Portanto, doutor Malagos, são alguns temas que trazemos, é uma visão preliminar ainda por parte do nosso grupo da Fiesp. Queremos prosseguir nessa discussão, entendemos que a sessão de hoje aqui é um marco, mas mais do que isso, é o início de um caminho para que possamos trilhar juntos o caminho da prevenção cibernética no nosso Brasil. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Muito obrigado, Humberto. Seguindo aqui, temos agora o professor